Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes, professora de arte. Estamos começando mais uma aula e hoje nós vamos falar do gênero textual, que é a paródia. Ela está sempre presente tanto nas artes visuais quanto na música, está também nas artes plásticas, né, no teatro principalmente. E hoje a gente está aqui para falar sobre como esse gênero ele percorre todos esses espaços da linguagem, tá? Então vamos para a tela, acompanhe a nossa aula, preste bastante atenção, porque no final a gente vai ter uma tarefinha, como sempre, para poder você responder algumas questões, tá? Então olha só, nós já estamos trazendo aí essa obra de arte que é muito conhecida, embora seja uma paródia, mas você com certeza vai saber a quem ela se remete. Porque a paródia na arte ela é uma técnica que utiliza a imitação e a satirização para comentar ou então criticar obras e estilos existentes. E esse conceito ele desempenha um papel muito importante na cultura. Ela permite que artistas questionem normas sociais e políticas, reflete a realidade de forma acessível e também bem provocativa. Olhando para essa imagem aí à sua direita, você já vai sentir essa provocação aí causada por quem fez essa paródia. Então, os retratos que eu vou trazer daqui a pouco, inclusive de Giuseppe, que traz obras bem criativas e bem singulares e que fazem referências a composições reais, composições existentes de artistas plásticos bem famosos. Porque antes disso eu gostaria de mostrar para vocês alguns conceitos sobre a paródia. Então ela é uma reinterpretação crítica, humorística ou reflexiva de uma obra conhecida. Na arte, ela serve para fazer críticas sociais ou políticas, trazer novas leituras de obras clássicas, mostrar o diálogo entre passado e presente, desconstruir o sagrado, no caso da arte clássica, né? Tornando acessível e questionadora. Então, a gente trouxe aqui um pequeno conceito, porque você já trabalhou essa temática de paródia no seu ensino fundamental e também em língua portuguesa. E a gente está aqui para reforçar um pouco desse gênero textual, porque ele está sempre presente em todas as modalidades de ensino. Vamos então para a história da paródia, das origens clássicas até a arte contemporânea, que a gente vê agora um novo formato de paródia, principalmente nas redes sociais. Vamos olhar então para esse primeiro pontinho aí da linha do tempo, ó. Nesse primeiro pontinho, você consegue ver aí que foram os primeiros exemplos de paródia na arte clássica, que foi na antiguidade. Já na Idade Média, a paródia ela se torna popular em literatura e na música. Eu tenho certeza que na música, por exemplo, você consegue aí ter uma infinidade de paródias de músicas, né, de composições. Já nas outras modalidades artísticas, um pouco menos, com exceção da arte digital. Mas vamos seguindo. No Renascimento, os artistas como Arcimboldo utilizam paródia em suas obras, e eu vou mostrar para você durante essa nossa aula. Já no século XVIII, as paródias são literárias, dramáticas e elas ganham destaque cultural. Os movimentos artísticos, eles exploraram a crítica social através da paródia no século XIX. E aí chegou o momento da era digital, onde os memes, as artes digitais redefinem a paródia contemporânea e você vai conseguir ver nas redes sociais, nas plataformas digitais, muitos exemplos de paródias, que são obras de artes verdadeiras, né, produzidas por artistas renomados e que se transformaram em memes, por exemplo. Então vão estar sempre sendo construídas novas adaptações dessas obras que foram famosas e estão aí circulando nas redes de forma digital com um novo conceito. Vamos ainda continuando sobre a trajetória
da paródia na arte desde a antiguidade. Então a paródia, ela tem raízes bem profundas. Lembra que eu falei para vocês de Arcimboldo, né? Ele traz aí alguns exemplos de trabalhos que foram ícones, não apenas para divertir, mas também para fazer comentários sobre a natureza, sobre a sociedade, reflete sobre a condição humana através de uma lente irônica e criativa. E os retratos desse autor, de Giuseppe Arcimboldo, são obras singulares e criativas. Elas são famosas por serem composições imaginativas de cabeças humanas feitas inteiramente de objetos como frutas, vegetais, flores, peixes, animais e livros. Ele foi um pintor italiano do século XVI e ele ficou conhecido pelo seu estilo maneirista, né, que combinava a fantasia da Renascença com a curiosidade pela natureza. E eu trouxe aí um compilado de algumas referências de obras parecidas com a dele. Aí à sua direita, observe bem. Então ele usava objetos e construíam novos formatos de cabeça, usando aí frutas, verduras, né, de forma bem curiosa e criativa. Vamos seguir. Sobre a história da paródia na arte, Cervantes e seu legado. Olha, olhando aí para essas obras, a gente vai perceber que a paródia, além dela circular a linguagem das artes visuais, a linguagem da música, do teatro, ela também esteve presente na literatura. E um exemplo é essa obra de Dom Quixote, né, que também houve aí uma adaptação, é um exemplo atemporal de paródia literária e faz crítica com humor os ideais de cavalaria. E ele, Cervantes, também trouxe aí uma contribuição com o legado literário, né, do trabalho dele, que inspirou inúmeros artistas, mostrando o poder duradouro da paródia. Ele fez aí essas adaptações e aí ele também deu esse novo olhar para a paródia também como uma obra de arte que também teria aí uma durabilidade no tempo. Então a paródia na arte, ela é uma reinterpretação humorística de obras que são existentes, que visa fazer crítica, satirizar, e é um conceito muito importante para entender como os artistas usam a paródia para abordar questões culturais, questões sociais, questões políticas, e muitas das vezes fazendo provocações e reflexões profundas em suas audiências, em quem aprecia o seu trabalho. Então, parodiar, ele não é só copiar, é recriar com a intenção, né, de provocar toda uma questão, uma reflexão política, social, cultural, em quem acompanha esse artista, né? Então tem aí diversos contextos diferentes com relação a essas obras. Então vamos olhar aqui para esse texto que está aí na sua tela, sobre o papel social e cultural da paródia nas expressões artísticas. Então tem a função crítica e humorística, que é essa primeira coluna à sua esquerda, diz o seguinte: a paródia desempenha um papel fundamental na crítica social, permitindo que artistas abordem temas sensíveis de forma humorística, né, provocadora e acessível. E através da sátira, a paródia desafia normas e provoca reflexões sobre a sociedade, tornando-se uma ferramenta eficaz para o diálogo. Então ela é utilizada muitas das vezes como uma ferramenta divertida, né, cheia de humor, para provocar reflexões sobre temas, principalmente os temas atuais. Ela também é uma ferramenta de questionamento. Usa-se a paródia, né? Os artistas, escritores, eles podem questionar valores e normas estabelecidos, contribuindo
para transformações sociais. E a paródia, ela instiga a audiência a reavaliar suas crenças, promovendo discussões sobre temas relevantes, incentiva a reflexão crítica e gera um espaço para vozes alternativas. E a relação com a originalidade, com a obra que já existe, né? Então, ela se relaciona de uma forma íntima, né, com a obra original artística, porque ela precisa reinterpretar obras existentes. Então, artistas criam novos significados e novos contextos. E essa relação demonstra que a inovação, muitas vezes, surge da reinterpretação e do diálogo com as tradições, enriquecendo a narrativa cultural. E a gente vê muitas reinterpretações com a obra Mona Lisa de Da Vinci, e eu vou trazer daqui a pouco para você algumas versões dela. E você com certeza já conhece, tem muitas versões da Mona Lisa circulando pela cidade, inclusive em obras como grafites, não é? Painéis em espaços culturais, com versões, readaptações da Mona Lisa. Vamos seguindo então. A paródia, ela está presente também nas ilustrações. Olha aí à sua esquerda, que tem uma paródia envolvendo algumas obras famosas. E você consegue ver aí nessa paródia Abaporu, de Tarsila do Amaral, O Grito também. Então tem algumas obras que são bem conhecidas e estão presentes aí nessa ilustração, a primeira da sua esquerda. E nas ilustrações paródicas transformam obras clássicas, criam novas narrativas e traz também o humor, que a maioria das vezes esse é o objetivo da paródia. Grafite, você vê aí uma obra também, como eu falei, existem vários espaços urbanos, espaços públicos, espaços culturais, com obras na linguagem do grafite, por exemplo, para provocar reflexões sobre a cultura e a sociedade. E aí está uma obra de Banks que ele fez, foi feita uma paródia com essa obra chamada Moça com Brinco de Pérola. Ela é, inclusive, uma obra que está de volta, que tem sido feitas várias montagens, inclusive, com essa obra. E ela é uma paródia com um famoso quadro, né, do pintor holandês, Johannes é o nome dele. A Moça com Brinco de Pérola, considerada a Mona Lisa holandesa. Então essa obra ela era muito famosa, ela é muito conhecida e ela foi parodiada por Banks quando ele fez esse grafite dessa obra aqui que está à sua esquerda, essa aqui, ó. Ela, à sua direita, aliás. Essa aqui é a paródia e essa aqui é a obra original, tá? As caricaturas também se apresentam em alguns momentos como paródias e elas exageram nos traços, nos comportamentos, oferecendo críticas sociais de forma leve, tá bom? Então vamos continuar ainda sobre paródia, observando bem esses conceitos, porque lá no final da nossa aula a gente tem uma atividade para ser feita, tá? Aqui a gente tem uma paródia na música também, na música e no teatro. Eu trouxe aqui uma música bem conhecida de Roberto Carlos, chamada Esse Cara Sou Eu, mas eu trouxe a paródia aqui para você observar aí à sua esquerda, porque covers, né, artísticos, humorísticos, eles transformam canções conhecidas, trazendo novas perspectivas e risadas, né, ao público com as suas versões parodiadas, não é? E aí está o caso dessa paródia da música Esse Cara Sou Eu, de Roberto Carlos, e a paródia se chama Os Caras da Vida Real. E aí fala um pouco sobre a forma em que os homens, alguns homens, tratam as suas esposas ou as suas companheiras, as mulheres,
né, de uma forma bem machista, dolorosa, e aí essa paródia ela faz aí uma reflexão, uma crítica com relação a esse comportamento. E à sua direita, aí está uma paródia no teatro também, que faz paródias de situações cotidianas, mas eles também parodiam obras famosas como essa daqui, que é Eurípides e Sófocles. É uma obra bem conhecida e ela também se apresenta nessa forma parodiada em alguns momentos em diversas versões. Normalmente, elas trazem aí um ponto que é os covers engraçados, que é a reinterpretação divertida de clássicos, peças humorísticas, que faz críticas sociais e sutis, traz aí também os esquetes memoráveis, né? Comédia e sátira em ação. E eu trago agora um exemplo clássico, como eu havia falado para vocês, da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então tem aí essa primeira versão aqui, que é a obra original de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, e aqui à sua direita está uma versão parodiada de Marcel Duchamp, que ele quis trazer aí uma reflexão muito importante na época, porque nessa época a obra ela era considerada intacta, não podia se fazer, né, nenhum tipo de intervenção na obra e que ela duraria, né, para sempre. Então, Duchamp, que veio lá do movimento dadaísta, o que ele fez? Ele pegou uma reprodução da Mona Lisa, desenhou um bigode, um cavanhaque, e ele quis fazer uma crítica ao culto da arte clássica e à ideia de obra-prima intocável. Então, ele quis passar uma mensagem de que a arte pode ser provocação e não apenas contemplação. Ele traz sempre, inclusive é bem característico das obras de Marcel Duchamp, sempre fazer com que o espectador ele consiga olhar para a obra e enxergar algumas questionamentos, fazer muitas reflexões. O contrário de Leonardo da Vinci, que produzia, né, muitas das suas obras com a intenção mesmo dela ser contemplada. Então, Duchamp queria mostrar que qualquer objeto pode se tornar arte dependendo do contexto e da intenção. Então, a gente trouxe aí essa perspectiva de Da Vinci. Mas eu trago também uma famosa, que é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e uma versão dela. E existem muitas versões. Então, aí está a versão original, que é essa aqui acima, né, de Leonardo da Vinci. É uma produção aí de 1495 a 1498. A última refeição de Jesus com os apóstolos e faz aí uma simbologia à traição, fé e espiritualidade. Já Vicky Muniz, que também é brasileiro contemporâneo, né, traz uma releitura dessa obra usando chocolate, lixo, açúcar, brinquedos, e ele faz aí um questionamento sobre o valor da arte como materiais cotidianos também expressam grandes temas. Então essa obra ela recria imagens famosas com materiais inusitados. Essa aí também é um exemplo de obras famosas e que ganham várias versões parodiadas. Agora é o nosso momento da gente refletir sobre o que a gente estudou até agora, tá? Vamos então confirmar um pouco do que a gente adquiriu até aqui com a nossa atividade. Eu peço que você printe ou então você pode anotar no seu caderninho, na sua agenda, as respostas que você acredita que sejam as corretas para essa atividade, tá? A primeira pergunta diz assim: durante o movimento dadaísta, o artista Marcel Duchamp desenhou um bigode e um cavanhaque sobre a famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, criando
a obra LHOOQ. Essa intervenção pode ser entendida como: letra A, uma tentativa de restaurar uma obra danificada. Letra B, uma homenagem respeitosa ao artista renascentista. Letra C, uma paródia que faz crítica à ideia de obra-prima intocável ao elitismo da arte. E letra D, um exercício de técnica artística tradicional. E letra E, uma brincadeira sem intenção crítica. Então a gente viu até aqui que as paródias, elas sempre têm ali no fundo, uma intenção de fazer com que se reflita a respeito de alguma questão, seja política, social, artística. Então, aqui não seria diferente. A gente sabe que Marcel Duchamp, em suas obras, ele sempre teve essa intenção provocativa no seu espectador. Então, pensando nessa fala, qual seria a resposta correta para essa pergunta? É a letra C, uma paródia que faz crítica à ideia de obra-prima intocável ao elitismo da arte. Vamos seguir com a próxima pergunta e observe aí essa imagem à sua direita. A pergunta diz: em muitas charges e memes na internet, vemos versões parodiadas de obras como O Grito, de Edvard Munch, com personagens da cultura pop. Olha para essa obra à sua direita. Essas recriações servem principalmente para: letra A, desvalorizar o significado original da obra. Letra B, substituir a arte clássica pela arte digital. Ou letra C, atualizar o discurso da obra, aproximando temas existenciais do cotidiano e do humor. D, ensinar arte clássica através de memes. Letra E, criar novas obras sem relação com o original. Qual seria a resposta correta para essa pergunta? Com o tempo aqui está bem avançado, vamos para a resposta correta: atualizar o discurso da obra, aproximando temas existenciais do cotidiano e do humor. Então, algumas obras, elas permanecem em evidência durante muito tempo por conta dessas paródias, das recriações que elas vão passando ao longo do tempo. Então, isso faz com que atualize o discurso da obra e aproxime temas que são existentes, né, que fazem parte do cotidiano, e também aproxima do humor, porque traz de uma forma bem engraçada. Olhando aí para essa imagem, você percebe que é um abacate que teve aí essa abordagem parecida com a obra O Grito, de Edvard Munch. Então, gente, vamos recapitular a nossa aula aqui bem rapidinho, porque o nosso tempo está pouco. A paródia, ela é uma ferramenta crítica, ela também traz impacto na sociedade, porque faz sempre quem aprecia, quem chega até a obra, refletir sobre questões que são abordadas pela paródia. Ela também faz uma evolução histórica da paródia, né, do clássico ao contemporâneo. A gente voltou lá na nossa aula, a gente foi lá no passado e trouxe até aqui essa evolução ao longo do tempo. A gente também trouxe exemplos famosos de paródia, seja na arte, na literatura, na música, na arte digital. Então, a gente fez essa viagem bem rápida, bem breve, sobre a história da paródia até os dias atuais. A nossa aula de hoje está chegando ao final e a gente, para produzir aqui, a gente sempre utiliza fontes que são necessárias para contextualizar, para a gente poder se fundamentar e contar a nossa história, trazer aqui para você temas que são interessantes para você enquanto aluno que está frequentando a sua escola e vai reforçar esse conteúdo com o seu professor. Então, a nossa aula está terminando e a gente vai se encontrar na próxima, tá bom? Até lá!